Bom, nós vamos explicar aqui o porquê que despertar os chakras, curar os chakras, identificá-los para nós é muito importante. Por que a gente fala isso? Você deve ter assistido outros vídeos nossos ou vai assistir. Qual a importância dos chakras, da relação com o nosso corpo físico, as doenças, dores, certo? Então é muito importante a gente identificar e nós queremos te mostrar o porquê que às vezes uma dor na junta, nas articulações, inflamação na bexiga ou problema de coração, pressão alta, certo? Falta de memória, visão, como isso está relacionado aos chakras, como o seu estilo de vida influenciou os seus chakras e como os seus chakras vai influenciar o seu estilo de vida. Isso passa por alimentação, por comportamento, por várias coisas. Então, bora lá. Então, isso aqui é o corpo humano, o Prema Dick desenhou, tá? Precisava aumentar Não é, um pouquinho mais o braço dele. não aqui, é ó, homem, não é mulher, é o que você quiser aqui, tá? Então, vamos lá. Nós temos, os yogis descobriram que nós temos vários chakras, vários pontos de energia, nos dedos, na orelha, no corpo todo, certo? E dentro do curso a gente fala sobre os 7 corpos, 72 mil nadis, aí é uma coisa mais profunda. Aqui nós vamos explicar para você mais o principal sobre o diagnóstico dos chakras. Isso nós chamamos de matriz dos chakras, tá? Nós criamos esse sistema aqui de análise desses chakras, perfeito? Então, primeiro chakra, aqui ó, ele na verdade é de cor vermelha, nós não temos a cor vermelha aqui. Então, ele fica aqui mais ou menos entre o períneo, ou entre o ânus genital, na região do períneo, tá? É o nosso primeiro chakra, chakra básico. Esse chakra, ele é do elemento terra. Perfeito? Não sei se dá para ver aí na câmera, elemento terra. Esse é o chakra raiz, é o Muladhara. Escreve de preto escrito. Muladhara. É o nosso chakra raiz. Então, esse chakra aqui, só para você entender, ele é o nosso chakra material. Ele é um chakra dessa existência aqui. Então ele precisa estar aterrado e nós vamos te falar agora o porquê. Então quando a gente normalmente está com problema de dores nas articulações, juntas, osteoporose, cai e quebra as coisas, parece só um acidente. Ah, cai e quebrei o braço, quebrei o joelho, certo? Mas normalmente é porque o Muladhara está desequilibrado. E aí, claro que vai acontecer alguma coisa e vai prejudicar, vai dar uma fibromialgia, qualquer outra coisa, né? Vai precisar de uma intervenção cirúrgica na bacia, enfim, um monte de coisa que está relacionado ao Muladhara. Normalmente, a gente diz que é uma repressão da sexualidade, quando a gente acha que sexo é sujo, né? Aí você fala, não, mas eu não acho que é. Não é você inconsciência, é o subconsciente, o que ficou registrado. Porque às vezes lá na infância você escutou falar, ah, sexo é sujo, não toca nos genitais, certo? Isso não pode, não é legal, não é um comportamento bom. Ou de pai e mãe, família, religião, da cultura, depende do país que você nasceu. Então a gente começa a reprimir essa energia vital em nós. É uma energia muito poderosa, certo? Muitos falam que o chakra segundo que você vai ver é o da sexualidade. Também é, das águas. Mas o primeiro é onde bate a repressão da sexualidade, como o sexo é sujo. Ou você tem o sexo exacerbado, que está ligado ao segundo chakra, que nós vamos falar, que é um sentimento de rejeição, mas ele manifesta também no primeiro. O sexo exacerbado é quando você tem um sentimento de rejeição e você busca muito suprir isso através do sexo, da pornografia, da masturbação ou da troca de parceiro. Mas se a sociedade, marido, esposa, todo mundo te ataca, ah, você é muito promíscuo, ah, você não pode pensar, pensa demais, você mesmo começa a se culpar. Esse sentimento de culpa faz com que você também crie um conflito interno e começa a ter problema de juntas articulações, isso que nós falamos também. Então, tanto exacerbar ou reprimir, certo? Tá meio feio isso aqui, hein? Tanto exacerbar como reprimir, certo? Não é legal, vai causar dores e sofrimento. Então é importante a gente ter um equilíbrio e ativação desse chakra. Vou deixar a Premadia agora falar do segundo chakra. Bom, o segundo chakra, ele tá aqui na bexiga, ele é dessa cor laranja mesmo. Esse segundo chakra é o chakra das águas, ele é o chakra das nossas emoções, ele rege as nossas emoções.
Então, se ele está desequilibrado, a gente fica muito emotivo, a gente fica pensando muito no passado, fica chororô, como a gente fala, né? Ou pensando no que aconteceu, no que a gente fez, ou o que passou, por que não fizeram isso comigo. Enfim, todas essas historinha que a gente fala mentais, pensando no passado, ele está relacionado aqui ao desequilíbrio do segundo chakra. E quando ele tem, como a Abhishek falou, um sentimento de rejeição, você exacerba a sexualidade. Então, eu me sinto rejeitada, então eu acabo querendo demais a sexualidade como uma forma de suprir esse sentimento de rejeição, essa carência. E aí, o que acontece se eu tenho sentimento de culpa ou se eu tenho muito medo, principalmente o medo? Ele vai diminuir a minha libido. Ele faz o efeito contrário. Então, diminui a minha libido, fica ressecada, então dá constipação também, né, dificuldade no banheiro e não tem a lubrificação necessária que você precisa na hora da relação sexual. E aí, o que acontece com a parte física no nosso corpo? Eu tenho excesso de cistite, né, que é a falta do masculino. Quando a gente tem um pai que viaja muito, que é muito ausente, ou que houve um rompimento emocional quando a gente é criança, tem esse afastamento. E aí o que acontece é que a gente passa a ter uma cistite recorrente, que é a infecção nas vias urinárias. E isso pode acontecer depois, porque aí depois você vai criar um marido que viaja demais ou que faz a mesma coisa, e aí isso dá uma perpetuação desse sofrimento, dessa parte física também. A cistite é uma inflamação das emoções, ela é também como se fosse uma negação do seu lado masculino, se você é mulher, e uma negação do seu lado feminino, se você é homem. Que outra coisa que está ligado aqui? O medo. Quando a gente tem medo demais, a gente trava esse chakra, a gente reprime esse chakra. E ele se chama Swadhisthana. É o chakra do elemento água. Perfeito? Agora vem o terceiro chakra de cor amarela, que o Abhishek vai falar aqui para vocês. Esqueci de dizer aqui no primeiro chakra que é muito comum para as pessoas da espiritualidade, quem já trabalhou isso em outras vidas, vem e aí tem a mediunidade muito forte, né? Ama bastante, mas nega o primeiro chakra por uma repressão que vem realmente religião, cultural de várias vidas. E aí tem muitas ideias, ou criatividade, ou espiritualidade, a pessoa sonha muito em mudar o mundo e tem pouca ação, porque o Muladhara não está aterrado, vive no mundo da fantasia. O nosso mestre fala que a gente estraga esse primeiro chakra com fantasia, seja fantasia sexual ou de que você fica imaginando uma vida que agora não tem. É diferente de sonhar a fantasia. Sonhar é bom, você tem uma meta. Então, é importante que a gente aterra esse chakra, tenha ele bem saudável, o chakra terra, para que você possa ter ação. E aí, você pode sonhar e você pode cocriar, porque vai precisar de ação. Perfeito? Então, vamos para o nosso terceiro chakra, o nosso Manipura. Fica bem aqui na boca do estômago, tá? No plexo solar. Manipura. Manipura. Certo? Esse é o chakra do elemento fogo. Perfeito? Esse é o chakra relacionado ao futuro. O segundo é o chakra relacionado ao passado. O Premati falou, todos os traumas do passado, tá? Tudo que aconteceu de ruim fica aqui no segundo chakra. Por isso que é o chakra do passado, são seus traumas. Aqui é o chakra do futuro. Medo, ansiedade do futuro. Então, é um chakra muito afetado pelos líderes, pessoas que é colérica, líderes, ou seja, qualquer pessoa que lidere, empresários, pessoas que são proativas, né? Normalmente tem desequilíbrio nesse chakra. Eu vou falar que quem também está sem energia também tem desequilíbrio. Então o que acontece? É o chakra da ansiedade. Então uma pessoa que é muito líder, proativa, normalmente desenvolve uma ansiedade. Pensa demais, pensa no futuro, no boleto, um monte de coisa para pagar, coisa para fazer, metas para cumprir, e aí desenvolve azia, queimação, às vezes até uma úlcera, uma hérnia, né, no estômago. Tem problema de diarreia, vômito, essa ansiedade. Ela pode vir que desenvolveu durante os anos, ou pode ser até porque a mãe era muito ansiosa no momento da gravidez. E aí a criança, adolescente desenvolve vômito na escola, ansiedade, medo na escola, qualquer coisa vomita ou tem diarreia, porque a mãe
tinha muito medo e ansiedade antes do parto ou pós-parto. E aí a criança nem sabe por que é ansiosa. É uma coisa que vinha da mãe e a criança só pegou e desenvolve uma questão na escola de problema de ter que vomitar. Vai ter prova, vai ter que falar lá na frente. Já me dá ânsia de vômito ou diarreia, tá? Então é importante. E esse chakra a gente cura como? Trazendo para o momento presente. Aceitando as coisas como elas são. É diferente de você não ter força de mudar. Você vai fazer as coisas acontecer, mas aceitar o que é agora. As coisas são do jeito que elas são. E ter, a gente fala que é o chakra do entrego, aceito, confio e agradeço. Ou seja, você faz a sua parte, mas você tem uma confiança que o divino vai fazer também a parte dele, que o universo vai fazer a parte dele. Então você relaxa por dentro, vai dar tudo certo. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. E aí você equilibra. A gente fala que eu sou bastante ansioso. O ansioso, ele não deixa de ser ansioso, ele aprende a canalizar essa ansiedade. Porque essa ansiedade ela vai ser muito útil para te impulsionar. É como você pegar um rio, ele tem um certo fluxo, uma corredeira, ele tem um fluxo. Você não muda o fluxo do rio, mas você pode represar ele. Represar não é reprimir. Reprimir é danoso. Represar, você vai fazer conscientemente para que você abra as comportas na hora certa, para que você gere energia, para que você gere força para atingir as suas metas. Agora, quando você tem baixa de energia, nada funciona, falta de autoestima, esse é o chakra da autoestima, do poder pessoal. Então, quando você tem baixa, vou até colocar aqui, autoestima. Quando você tem baixa autoestima, sem força, está faltando aqui o terceiro chakra, está faltando o seu fogo, certo? Então você precisa ativar ele. Então, nem de mais, nem de menos. Se tiver demais, a gente represa para soltar na hora certa, porque senão essa ansiedade vai virar raiva e vai jogar só para fora onde não é. E aí você passa a vida inteira poluindo os relacionamentos, né, brigando com todo mundo, e aí não usa isso para criar o que você quer criar, que são os seus sonhos. Perfeito? Então agora bora pro quarto chakra, a Premadi vai falar sobre o Anahata. Antes da gente ir para o Anahata, só vou acrescentar aqui um pouquinho do Manipura, que aqui é onde fica também o sentimento de culpa, né? E o medo e ansiedade com relação ao futuro. Então aqui é o medo do passado, o medo relacionado a traumas do passado. E aqui é o medo relacionado ao futuro. O que vai acontecer amanhã? Ter medo de perder, medo de falhar, medo de não acontecer. Enfim, e aí a gente estraga esse chakra com esse medo também. Sentimento de culpa e repressão com relação à sociedade, igreja, enfim, tudo isso fica aqui no terceiro chakra. Então bora lá, quarto chakra. Quarto chakra fica aqui no meio do peito. Vou desenhar um coraçãozinho, porque a gente não tem a cor verde aqui, mas aí ele é representado pelo coração, ele é o chakra do coração. E esse chakra, ele é responsável por toda essa parte torácica, pulmonar aqui. Então, se a gente tem asma, bronquite de infância, é sentimento de falta de amor. Sensação que o amor vem de fora e que não tem o amor suficiente para mim. Então, eu quero mais amor. Então, eu fico com asma, com bronquite e tuberculose, problema no pulmão. E quando a gente não consegue expressar o amor, falar que ama, abraçar, beijar ou, né, expressar aquilo que você sente por outra pessoa, você fica com o coração inchado. Então dá entupimento de veias, artérias, pressão alta, tudo isso quando não está equilibrado. E esse aqui é o Anahata, o chakra cardíaco do elemento ar. Esse chakra também é para quando uma pessoa tem medo de se relacionar, tipo, com outra pessoa? Medo de se relacionar, eu acredito que seja mais aqui, né? No segundo chakra. Mas também no Anahata. Mas pode ser no Anahata também. O medo de ser magoado. Depende do desequilíbrio de cada um, assim. Tipo assim, a gente teria que entender a história que tá por trás disso para poder falar se esse medo... Tipo, quando você tá falando com uma pessoa, aí você fica com medo, aí você fuge. Tipo, você deixa de falar com essa pessoa, porque você fica com medo de ficar com essa pessoa.
Pode ser o do coração ou o segundo chakra, mas o que ela está falando é mais ligado ao coração. É o medo de ser magoado. Medo de ser magoado. Medo De não ser amado, né? De não ser amado, não receber o amor de volta. Essa é a base do ser humano, que é amar e ser amado. Mas a gente tem tantos traumas e aí a gente tem medo de não ser amado. E aí a gente acaba espantando as pessoas ou evita encontrar pessoas. E ao contrário também, quando a gente é muito carente, a gente fica muito em cima da pessoa, é um desequilíbrio também do chakra do coração. A carência, vou colocar aqui também, carência. Carência, que é a falta de amor e buscar demais o amor ou o medo de amar. A gente evita amar porque a gente tem medo de não receber esse amor de volta. Não consegue expressar. Mais alguma coisa? Eu posso falar só um pouquinho da... Então, só acrescentando um pouco, porque às vezes aqui a gente acaba esquecendo o vídeo rápido, mas eu lembrei aqui que Prema falou duas coisas. A questão do pulmão, que é sentimento de não se sentir amado, está muito ligado ao pai. E nesse momento que a gente passou de Covid, muitas pessoas infelizmente faleceram, né? Mas se você... e muitas pessoas conseguiram passar pelo Covid, ou até tiveram dificuldade. Porque todos nós temos um pequeno ou grande trauma com o nosso pai, certo? Uma ausência de pai. Então, isso também afeta os nossos pulmões, perfeito? E o coração, o que dizer de uma ponte safena, veio aqui entope, certo? Colesterol alto, parece que é só da comida, mas não, é uma consequência de que a gente precisa expressar mais o amor, tá? Coração inchado e pressão alta, como o Premadi já falou, certo? Eu só estou acrescentando aqui essa questão dos pulmões. Então vamos para o chakra da garganta, o Vishuddhi. Você quer falar que vem a conta kármica também? E quando a gente abre o coração... Ah, perfeito. Então, o nosso mestre fala que quando você chega no coração, que é o que nós falamos, que você está pronto para a espiritualidade verdadeira, aqui também você chega a conta kármica, conta de vidas passadas. Enquanto você está aqui nos três primeiros, que a maioria das pessoas no mundo fica só nos três primeiros, que é material, comida, abrigo, certo? Sexualidade, relacionamento emocional e dinheiro, poder. A maioria das pessoas fica aqui. Raiva, briga, sexo, procriação, medo, certo? Quando você ativa e você tem a parte positiva, você passa para o quarto chakra. Aqui vai começar a ter experiências de vida passada. Você vai encontrar pessoas que vão assim, nossa, parece que eu conheço essa pessoa de tanta... Ou tem afinidade ou tem repulsa. Nossa, eu conheci essa pessoa agora, mas tem uma repulsa dela. Normalmente são pessoas de vida passada, certo? Ou pessoas que falam, nossa, eu conheci você hoje, parece que você é meu amigo a vida toda, uma afinidade enorme. Também é pessoas de vidas passadas. Então aqui chega a conta kármica, você começa a encontrar essas pessoas para resolver, colher frutos ou resolver problemas que tem que ser resolvido. Você precisa, certo? Curar isso. Perfeito? Então vamos lá na garganta, o Vishuddhi, chakra da garganta. Vishuddhi. Tem várias formas de escrever. Vou escrever de uma forma bem simples, tá? Esse é o éter, certo? Por que esse é o éter? Bom, depois eu vou explicar um pouco onde os elementos se unem. Perfeito? Então, o chakra da garganta, tireoide, paratireoide. Então, quando a gente tem hipotireoidismo, hipertireoidismo, está desregulado. Como a gente desregula esse chakra? Com a comparação, certo? Começa lá na infância. Esse a gente fala que é o chakra do seu propósito. Ó, propósito. Muita gente buscando propósito esses anos aqui que passaram. Então, aqui é o seu dharma, o seu propósito. O que você veio fazer aqui? Na Índia a gente fala que a gente tem dois nascimentos. Quando você nasce biologicamente e quando você descobre para o que você veio. Aqui você descobre o que você veio fazer. Como nós nos perdemos? Por que está tão difícil encontrar o propósito? Porque lá na infância, quando começaram a comparar a gente, sua priminha dança, o seu primo joga bem bola, você viu como ele faz isso, como ela faz, olha que cabelo bonito, olha como ela é comportada, olha como ele é assim, educado, começa a nos comparar. Quando começa a nos comparar, a gente vai perdendo a nossa essência. Então eu tenho que fazer igual, então eu tenho que jogar bola bem, então eu tenho que cantar, ou então eu tenho que ser quietinho, ou então eu tenho que saber bem matemática. A gente começa a se comparar e a gente vai perdendo a nossa essência. A gente fica imitando as pessoas. E a gente vai crescendo, e a hora que chega com 15, 16, 17, a gente já não sabe o que a gente queria lá na infância, que era a nossa essência. E a gente vai precisar rebuscar
essa essência. Então a gente fala que é o chakra da unicidade, sair da comparação. Você é o único, única, e você precisa encontrar essa unicidade. O que, que você veio fazer aqui? Quais são os seus dons e talentos que só você tem? Perfeito? Então bora lá pro Agni Chakra. Então vamos lá pro nosso Agni Chakra. Aqui o nosso boneco aqui não tem sobrancelhas, mas esse chakra fica entre as sobrancelhas. Aqui é o Agni Chakra, nosso terceiro olho. E ele é o nosso chakra da criança interior, que é o uau pela vida. Aquele chakra da descoberta, né? Quando você chega num lugar e fala, uau, uau, olha isso, olha esse pôr do sol, né? E você se diverte, você é criança também, então é aquela nossa criança interior. E ele é a nossa conexão com nossos mestres, nossos mentores, nossos guias espirituais. É onde está a nossa intuição, aquilo que a gente recebe, né, dos nossos mestres e a gente fala, eu acho que é assim, acho que é por aqui. Essa guiança que a gente tem do nosso eu interior, dos nossos mentores, é a nossa intuição. E como que a gente fecha esse chakra? Com a seriedade demais. A gente começa a levar a vida muito a sério, fica muito ranzinza, muito chato, tudo já vi, tudo. E aí a gente começa a perder a nossa audição, começa a perder a nossa visão, começa a perder memória. Então tudo isso está relacionado à perda dessa criança interior. E esse é o Agni. Agnya. Conhecido como terceiro olho. Conhecido como terceiro olho. E ele é do elemento... É onde todos os elementos se encontram. Éter também, porque o éter é o que faz a liga entre todos os elementos. Então, todos os elementos eles se unem através do éter. É como se fosse o elemento divino que faz com que todos os elementos fiquem juntos e formem, por exemplo, uma pessoa, né? Como eu aqui. Então, a gente tem no nosso corpo, a gente tem... O que a gente tem de elemento terra? São os nossos tecidos, nossos ossos, nossa musculatura. O que a gente tem de elemento água? Nossas secreções, nossas águas, saliva, lágrima, corrente sanguínea. O que a gente tem de fogo? É a energia que nos move, o calor do nosso corpo. Esse é o elemento fogo. Elemento ar, a nossa respiração. Prana. E o elemento éter é o que junta todos os elementos e faz com que a gente funcione como um ser humano, ou que essa mesa seja essa mesa, ou que qualquer coisa seja essa união. E agora a gente vai pro Sahasrara. Sahasrara. Sahasrara normalmente é visto de cor. Então vamos lá. O Sahasrara normalmente é visto de cor ou rosa ou dourada. Vamos usar aqui o amarelo de novo, como se fosse um dourado, mas ele pode ser rosa. Ficou dourado mesmo, porque você misturou com o preto. É o nosso chakra de 1000 pétalas. Tá? Cada chakra ele tem um mantra e tem um yantra. Tem um som, que vocês vão perceber dentro do curso, e ele tem um yantra, que é um formato. O chakra da coroa é a flor de lótus de 1000 pétalas. Ele é o chakra da gratidão. Quando a gente não tem gratidão, a gente fecha esse chakra e perde a conexão com o cosmos, com o divino, com a energia cósmica, com o universo. Então, quando a gente não agradece as coisas, a gente está sempre reclamando, a gente fecha esse chakra. É um chakra muito importante para a espiritualidade, para a percepção de Deus, do todo, do absoluto, certo? Dessa união cósmica. Ele é muito importante. Mas para chegar lá é uma longa caminhada de percepção e abertura, até que realmente essa gratidão seja existencial em você. Uma gratidão por tudo que acontece na sua vida. Mesmo os momentos difíceis, porque esse também faz a gente crescer. Perfeito? Então, essa é a aula que a gente queria trazer para vocês sobre o poder e a importância dos chakras. E também a importância de quando isso está bloqueado. A gente descobriu por que se está bloqueado, o que causa, e se está causando algumas dores físicas e problemas no nosso corpo, como a gente vai fazer para resolver isso. Então, espero que você tenha gostado dessa aula, certo? Fala do problema físico aqui do coronário. Ah, perfeito. Então, bem, mas aqui, se a gente tiver que trazer algum problema do coronário, é mais um problema, né, cerebral, motor, tá? Mas também está ligado E falta de aqui. energia também, né? Falta de energia cósmica. Dessa experiência divina na vida. Perfeito? Bom,
Essa é a aula que a gente queria trazer para você sobre a importância dos chakras, como isso afeta a sua saúde física, mental e emocional e como você pode fazer para ter uma vida mais plena. Então, se você quer aprofundar, clica no botão abaixo, vem para dentro da página, estuda mais o que é o mapa da vida lá. A gente tem outro vídeo explicando o passo a passo de como isso acontece, como a gente vai curar e transformar a sua vida, certo? E aí a gente se encontra dentro do curso, se assim você decidir, e a gente acredita que pode transformar a sua vida, tá bom? Namastê. Namastê.